estamos numa sequência de estudos. Hoje nós iremos falar da lição de número 7, que tem como título Os Dons do Espírito Santo. E são 13 lições, estamos na 7ª. É uma maratona de estudos. Pretendo, assim que finalizar, estar aí iniciando vídeos de mensagens, né? Da palavra de Deus, não só estudos, claro que vamos dar uma atenção para os estudos, periodicamente iremos estar fazendo estudo sim, porque acredito que o conhecimento é a base do fortalecimento cristão. Nós devemos sim focar no estudo, no ensinamento da palavra de Deus. Vamos à nossa lição de número 7, os dons do Espírito Santo. A nossa leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo está nos falando sobre os dons que o Espírito Santo disponibilizou e disponibiliza para a igreja trabalhar na obra do Senhor, para proveito da obra, para o crescimento e fortalecimento da igreja em sua base espiritual, para que a igreja não só venha crescer, mas venha se fortalecer na força do Senhor. Para maior proveito dessa lição, devemos fazer uma leitura, claro, faça na sua casa, não vamos fazer no vídeo, pois uma leitura extensa e que faria o vídeo ficar pesado e longo. Uma leitura cuidadosa no capítulo 12 e capítulo 14, 2 capítulos inteiros, capítulo 12 e capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios, aonde o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 12 dos dons espirituais e no capítulo 14 no uso dos dons espirituais, para entendermos o funcionamento da igreja, como a igreja deve portar-se diante da manifestação da presença de Deus. Devemos servir a Deus com inteligência. Devemos servir a Deus com sabedoria, com reverência e com discernimento. Não devemos servir de forma irracional. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas apresentei-vos a Deus, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, irrepreensível e agradável, que é o vosso culto racional. Nós devemos servir a Deus de forma racional. Não podemos servir a Deus de forma que nem nós mesmos entendemos o que estamos fazendo. Deus não aceita aquilo que nós não entendemos. Deus, ele aceita aquilo que nós entendemos, intelecto, razão. No livro de 1 Coríntios também, um dos capítulos que falei ora que era para ler, o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, ora, que farei, pois? Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Orarei no espírito, mas também orarei com entendimento. Tudo com a razão, com entendimento. Os dons do Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus. E são pequenas porções do Espírito Santo distribuída à igreja. Basicamente, os dons espirituais têm 2 propósitos. O primeiro propósito é a edificação da igreja. No versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que é para o proveito da igreja, para a edificação da igreja, os dons espirituais. Já no capítulo 4 de Efésios, no versículo 12, fala do aperfeiçoamento dos santos, assim como o capítulo 14 de Corinto, versículo 4, se não falha a memória, o apóstolo Paulo classifica um dom como uma edificação pessoal, particular. Então nós vemos aqui que tem 2 proveitos os dons espirituais. Ele vai edificar a minha vida pessoal, como também vai edificar aqueles que me ouvem. Vai edificar toda a igreja. O apóstolo Paulo, ele cita 9 dons espirituais, acerca dos quais tem 3 classificações, que são os dons verbais, dons de revelação e dons de poder. Os dons verbais são aqueles que
concede poder para falar sobrenaturalmente. Ou seja, variedade de língua é um dom verbal. Profecia é verbal. E as línguas estranhas, como no seu todo, é verbal. Nós observamos a revelação. É um dom que concede poder para se ter discernimento sobrenatural, discernimento de espírito, ciência e sabedoria da palavra. Dons de poder são aquelas que concedem poder para agir sobrenaturalmente, o dom da cura, operação de maravilha, e assim vai indo. A línguas estranhas tem como propósito a edificação particular de quem fala, tendo em vista que a pessoa que fala a Deus e não aos homens, conforme o relato que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não aos homens, pois os homens só vão entender se tiver o dom de discernimento de espírito, do dom de interpretação de língua, de interpretação de língua. Se não houver o dom de interpretação de língua, a língua estranha ela é uma edificação pessoal de quem fala a língua estranha. Esse dom só tem proveito coletivo se tiver interpretação, segundo está relatado no capítulo 14 de Coríntios, versículo 5. Se tem interpretação, é uma edificação coletiva de todos. Mas eu quero ressalvar aqui que a língua estranha que Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios não tem nada a ver com a manifestação no dia de Pentecostes. No livro de Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz que de repente surgiu um vento veemente dentro da casa onde todos estavam reunidos e todos foram cheios ali, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo e todos os que estavam entendiam o que eles falavam. Então, ou seja, eles estavam falando em línguas terrenas, línguas maternas das nações, falando italiano, falando grego, falando ali siríaco, ou muito aí outros idiomas das nações que estavam ali em Jerusalém. Eles não estavam falando a língua dos anjos, porque o povo que estava em Jerusalém, eles começaram a falar, olha, como pode esses homens sendo galileus? Olha aí o que está acontecendo. E aí outros falaram, tão bêbados, só pode ser, é possível. Mas era 9 horas da manhã. Eles entenderam o que Pedro estava falando. E quando Pedro explicou o que estava acontecendo, quase 3.000 almas aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que eu quero falar para os irmãos é que a língua estranha de Corinto não é uma língua terrena, é uma língua celeste, porque requer a interpretação, o dom de interpretação. Se o Espírito Santo fosse fazer com que eu falasse inglês, de que glória teria ter o dom de interpretação de língua se uma pessoa pode fazer um curso de inglês e falar inglês? Se uma pessoa pode fazer um curso de espanhol e falar espanhol? A língua terrena, qualquer um pode falar na base dos estudos terrenos. Nisso não há glória, não há magnitude nisso. Mas, falando a língua celeste e dada a interpretação dessa língua pelo Espírito, não há questionamento. E disso o apóstolo Paulo ele fala para a igreja. Se entrar um indouto no meio de vós e todo mundo estiver falando línguas estranhas, ele vai falar, estão loucos. Por quê? Porque não dá para entender. A línguas estranhas é uma edificação pessoal. E quem não fala línguas estranhas não recebe essa edificação. Mas entrando alguém no meio de vós, tendo a línguas estranhas, e se tiver um intérprete, se torna uma profecia. E os intentos do coração dessa pessoa forem revelados, ou seja, Deus revelar o que se passa na vida dessa pessoa, ela vai falar, verdadeiramente Deus está no meio desta igreja. Porque aí a edificação é coletiva na profecia, na revelação, na manifestação do poder de Deus. E nós entendemos que os dons, eles andam unidos na mesma operação, no mesmo propósito, que é edificação, fortalecimento e crescimento da igreja. E eu não quero aqui explicar dom a dom, mas deixo você à vontade para colocar nos comentários aí sobre o dom que você gostaria que tivesse uma explicação, e depois faremos um vídeo relacionado nisso, só para dar uma explicação sobre este dom. Lembrando que vídeos anteriores têm o link da apostila. Acesse a apostila pelo link, que tem toda a explicação também desses dons. Eu quero continuar
aqui a dizer, e eu quero frisar no dom de profecia. É o dom de expressar as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, comunicando à igreja uma mensagem de Deus com 3 propósitos definidos. O primeiro propósito é a edificação. Deus ele vai falar para a igreja para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. O segundo propósito da profecia é exortar. O terceiro propósito é consolar. São 3 coisas que Deus vai fazer com a igreja: edificar, exortar e consolar, que é encorajar. Essas 3 funções, Deus ele vai agir no meio da igreja. É importante saber que a profecia não requer interpretação. A profecia convence os indoutos, levando-os a reconhecer que o Senhor está em nosso meio, ou seja, no meio da igreja. A profecia faz esse feedback. A profecia, ao tempo que ela traz a vontade de Deus para o meio da igreja, é revelado o intento de coração de cada um. Então não tem o que discutir neste momento. Todos devem procurar com zelo este dom. A pessoa que profetiza é responsável pelo dom. E tem que tomar cuidado com o abuso deste dom. A razão de um homem ser falível, as profecias devem ser julgadas. A profecia deve ser julgada em qual âmbito? Retém de tudo. Examinai tudo, retém de o bem. Todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, não vem de Deus. Isso disse João na sua epístola, na epístola de 1 João. Agora, como julgar para ver se a profecia é de Deus ou não é de Deus? Primeira coisa, a profecia nunca contraria a palavra de Deus, sempre em consonância e harmonia com a palavra de Deus. Se alguém profetizar querendo ensinar algo que a Bíblia abomina, mesmo que diga que um anjo do céu desceu e disse seja anátema, não vem de Deus tal coisa. Paulo escreveu à igreja de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mesmo que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Deus não vai pregar outro evangelho. Não haverá outra forma de anunciar o evangelho a não ser o arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É a mesma mensagem iniciada por João Batista, dado continuidade por Jesus, e também até hoje deve ser pregada pela igreja. O arrependimento dos pecados, o abandono dos pecados para entrar no reino de Deus. A profecia também sempre exaltará a Deus, sempre mostrará a grandeza do Senhor. Terceira coisa, a profecia nunca trará confusão, aflição ou insegurança. Deus ele vai falar exatamente aquilo que está acontecendo. Perceba, Deus ele nunca vai falar o que nós queremos ouvir. Ele vai falar o que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir nem sempre é o que queremos. Porque às vezes, muitas das vezes, estamos errados e queremos ouvir o sim de Deus e não teremos o sim de Deus. É dura coisa quando nós queremos o sim e Deus nos dá o não. E muitas das vezes esperamos o não e Deus nos dá o sim. Mas devemos estar apercebidos para entendermos a vontade de Deus. Porque Deus não traz confusão. A confusão vem da nossa mente e também pode vir do adversário. De Deus não. Deus ele é claro e objetivo na sua palavra, na execução da sua vontade. A quarta coisa, o profeta será testado pelos seus frutos, ou seja, suas obras. Muito cuidado com essas coisas que estão dizendo por aí, que Deus usa qualquer um, Deus usa quem ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Não creio nisso. Deus ele vai usar os seus servos, Deus ele vai usar quem tem comunhão com ele. Aí alguém vai dizer para mim, mas Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22 ao capítulo 24. Se alguém conseguir me provar que Deus usou a jumenta para falar com Balaão,
A Bíblia não está escrita de forma contundente. Escute, mas como a Bíblia está bem clara no que ela diz, a jumenta expressa sua dor para Balaão, ela não fala em nome do Senhor, ela fala pelos seus próprios sentimentos. A única coisa que aconteceu ali é que o entendimento dela foi aberto e com voz humana ela falou com Balaão para impedir a loucura de Balaão em querer matá-la. Deus não usa animal, Deus não usa inseto, ele vai usar a igreja para executar o seu projeto. Deus não vai usar quem está nas garras do diabo para fazer a sua vontade. Deus ele vai usar os seus servos que têm comunhão com ele para executar a sua vontade. Deus não age em desacordo com a palavra. Deus vai agir na palavra. E Jesus ele falou para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra. No livro de João, capítulo 15, e versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, é necessário estar em harmonia com a palavra de Deus para Deus usar. O versículo 8, Jesus ele termina lá mais adiante. E nisto é glorificado meu Pai, em que vós deis muitos frutos. Mas só tem um jeito de dar frutos, está ligado nele. Ele explica isso no capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e vocês a vara. Toda vara em mim que não dá fruto, o Pai corta e joga fora. Mas a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Só tem um jeito de frutificar. Ele termina: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada. Vocês não vão adiante, não vão em lugar nenhum. Vocês serão ninguém sem mim. Então entenda isso, que Deus só vai usar os seus servos, quem está arraigado nele, quem está plantado nele. Aí vem outra questão, não quero falar todos os dons como eu havia falado. Ponha na descrição se há algum dom que você quer uma explicação depois, a gente vê um vídeo pessoal e particular só nesse assunto e explicaremos todos os dons. Mas nesse momento não vou entrar no afinco de todos os dons para não esticar o vídeo. O que é batismo com o Espírito Santo? Primeira coisa que nós devemos entender. O batismo com o Espírito Santo é uma real experiência e profunda com o Espírito Santo, prometida a todos os que creem, só para quem crê. Segunda coisa, é uma promessa e um dom de Deus para a igreja. Terceira coisa, é o momento que o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida para mudarmos de vida, para testemunharmos de Jesus, para vencermos o pecado, para vencermos as tentações, o ataque do diabo, para entendermos e obedecermos a palavra de Deus, para suportarmos as lutas e problemas, orar com mais entendimento, para amar, aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, suportar, obedecer, a fim de chegarmos à imagem de Jesus Cristo, a fim de que venhamos refletir a presença de Deus para o mundo, a fim de que o mundo olhe para a igreja e veja a presença de Deus no meio da igreja. A igreja precisa ser conhecida por guardar a doutrina e por pregar a palavra. A igreja precisa abandonar a postura de ser conhecida por escândalos. Chega de escândalo, irmão. Chega de pecado. Essas abominações têm que sair do nosso meio, têm que ser arrancadas do nosso meio. A igreja precisa recuperar a sua identificação com a palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus, para que as maravilhas do Senhor sejam derramadas no meio da igreja, para que o poder de Deus se manifeste no meio da igreja novamente. Nós precisamos nos despertar para assim desfrutarmos dos dons espirituais. E agora, como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeira coisa, crendo na palavra de Deus e no direito que temos para receber, sem duvidar. Segunda coisa, devemos ter uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, estar com pecados confessados, perdoados, desejando profundamente uma vida diferente e consagrada ao Senhor. Ou seja, devemos estar com a vida resolvida. Devemos estar com a nossa vida consagrada, inteiramente diante do altar do Senhor. Quarta coisa, devemos pedir com fé em nome de Jesus. O Espírito Santo só vai se manifestar sobre a vida daqueles que têm uma vida com Deus. Quem não tem uma vida com Deus não experimentará a presença do Senhor. E é claro que eu quero abrir um parêntese aqui no final desse vídeo para dizer que nem todos aqueles que ainda não receberam não é porque não tem uma vida com Deus.
Porque Deus, ele dá segundo a vontade dele. E para Deus usar a pessoa, não precisa ela ser batizada com o Espírito Santo, pois tem uma diferença entre ser cheio e ser batizado com o Espírito Santo. Deus, ele tem usado muitas pessoas que não falam línguas estranhas. E também muitas pessoas que falam línguas estranhas têm abusado da emoção para falar em nome do Senhor sem Deus ter mandado falar. É por isso que a igreja tem que ter inteligência, ser racional e ter o discernimento para entender quando Deus fala e quando o homem está falando. Quando o Espírito Santo está aplicando a verdade da correção na igreja. E quando o homem está escondendo a verdade ou querendo aplicar a verdade própria no meio da igreja. A igreja precisa estar na palavra. A igreja precisa examinar a palavra. E eu quero convidar a você, como eu tenho falado em todos os vídeos, examine as Escrituras. Estude com as Escrituras. Observe as Escrituras. E tudo quanto é falado, acompanhe na Bíblia Sagrada. Faça um bom estudo da palavra de Deus. Alguns vídeos atrás, como eu já disse, tem o link da apostila para leitura. A apostila não está disponível para download, é para leitura. É necessário clicar lá, vai abrir a página e dá para fazer uma leitura expansiva de toda a apostila. A apostila está atualizada, totalmente, muito bem explicada, muito conteúdo bom para o crescimento e fortalecimento da nossa vida espiritual. É necessário estudarmos a palavra de Deus para nos fortalecermos, para que estejamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Só tem uma maneira de vencermos as tentações, só tem uma maneira de vencermos os ardis do diabo. É correndo para a palavra de Deus e mantendo uma vida de inteira oração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz que há no Senhor Jesus venha superabundar sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.